Olá, turma, bom dia. Deixa eu colocar aqui pra gente, né? Só para olhar um pouquinho para vocês, não ficar só na minha voz, ok? Olá, tudo bom? Bom, gente, seguinte, hoje nós teremos uma aula aí falando sobre função sintática, porque o que acontece? Nós vimos aí transitividade verbal e eu já percebi que a turma, de um modo geral, está tendo dificuldade. Eu vejo pelas respostas, pelas atividades em relação à transitividade verbal. E em relação à função sintática também, eu já percebi isso, tá? Então, achei necessário nós falarmos um pouco de função sintática, ok? Prestem atenção, tá? Daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula ao vivo também, certo? Esse vídeo aqui é simplesmente para ficar guardado, para vocês acessarem a hora que vocês não tiverem como falar comigo, dá uma olhadinha no vídeo e relembrem o que foi dito, tá? Nós faremos atividades referentes também a regência, tá? Regência nominal, regência verbal, mas para isso requer conhecimento de função sintática. Então, se não tem esse conhecimento, às vezes fica um pouco complicado. Por isso, a necessidade de função sintática, tá bom? Então, vou passar aqui para uma tela para nós comentarmos um pouquinho sobre função sintática. Algumas coisas que vocês já até aprenderam no ano passado, mas que é sempre bom relembrar, né? É sempre bom a gente ter em mente aquele conhecimento que vai fazer falta justamente agora. Ok, vou passar para vocês aqui. Deixa eu passar para uma tela aqui, mudar de tela. Ok. Bom, deixa eu abrir aqui, eu já coloquei no macete aqui para abrir esse conteúdo. Ok, tá abrindo aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui para produzir. Ok. Bom, deixa eu voltar aqui. O início. Não sei por que foi. Funções sintáticas aqui. Ok? Então, para falar de funções sintáticas, nós temos que abordar tudo de um modo geral. Vocês já viram isso, mas é sempre bom abordar um pouquinho, né? Então, nós temos aqui, termos essenciais da oração. Então, são os termos que não podem faltar. Até existem orações sem sujeito, mas sem predicado não existe uma oração sem predicado. Mas o sujeito às vezes pode faltar, né? Existe oração sem sujeito, né? Então, aí, enquanto é isso, mas até então eles são termos essenciais, tá? Quer dizer que é aquilo que sempre nós encontramos em uma oração é o sujeito predicado. Aqui no básico, né? Um exemplo, um substantivo e um verbo. Pedro chegou. Então, Pedro aí é o sujeito e o predicado aí é o verbo chegar. Pedro chegou, tá? Quando a gente fala disso aqui, a gente lembra de transitividade verbal. Esse verbo aí, por acaso, é um verbo intransitivo. Intransitivo é aquele verbo que não necessita de um complemento, ok? Então, vamos continuar aqui, Termos integrantes da oração. Então, nós temos aqui os termos integrantes, ou seja, que também fazem parte da oração, que são os complementos verbais. Complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Complemento nominal e agente da passiva. Então, vamos ver aqui, olha só. Começando com o objeto, né? Com os objetos. Ana deu as chaves ao irmão. Então, aqui nós falamos de duas coisas, dos complementos verbais e da transitividade do verbo. Então tá aqui, Ana deu o quê? As chaves a quem? Ao irmão.
Então, este verbo, ele é um verbo que ele tem dupla transitividade. Nós chamamos de verbo bitransitivo, né? Dupla transitividade, ou verbo transitivo direto e indireto, que acaba dando no mesmo, tá? Então, aqui, as chaves, objeto direto. Ao irmão, indireto. Por que que é indireto? Porque toda vez que eu faço, por exemplo, eu exijo um complemento verbal, se há necessidade de uma preposição antes desse objeto, então chamo de objeto indireto, por causa da preposição. Se o verbo ele não exigiu preposição, então o complemento é um objeto direto. No caso aqui, as chaves. Esse as aqui não são, no caso, não representa, perdão, né, não representa uma preposição, e sim um artigo, é diferente, tá? Então chamamos de objeto objeto indireto aquilo que é antecedido de uma preposição, como no caso aqui, ao irmão. Outra aqui, ó, Maria tem medo de escuro. Aqui, quando nessa frase, Maria tem medo de escuro, nós temos aqui a palavra medo, tá? E depois a expressão de escuro. Medo é um substantivo abstrato, é um substantivo. E, por exemplo, a Maria tem medo de escuro. Esse de escuro está completando o sentido da palavra medo, tá? Porque se eu digo simplesmente que Maria tem medo, a frase também fica incompleta. Medo de quê, né? Então, aqui completa o nome medo, tá? Chamamos complemento nominal, porque completa o nome medo, ele necessita de um complemento, tá? Se eu dissesse outra coisa que não necessitasse de complemento aqui, né? Fizesse menção a um outro substantivo que não necessitasse de complemento, seria uma adjunta de nominal, mas não é. Não é o caso aqui. 3. A árvore foi derrubada pelo lenhador. Então, aqui se estamos falando de termo integrante da oração, um deles aqui é o quê? É o agente da passiva. Nós temos aqui, ó, por exemplo, a árvore, tá? É o quê? Ela sofre uma ação. O que foi derrubada pelo lenhador? A árvore. Fazendo a pergunta aqui, né? Nós achamos a árvore. Então, a árvore nós chamamos de paciente porque ela sofre uma ação. Então, é um sujeito paciente, não é um sujeito agente. Se eu fizesse assim, o lenhador derrubou a árvore. Se eu escrevesse o lenhador derrubou a árvore, que é o que não está escrito aqui, seria um sujeito agente. Teria uma diferença. Então, tá lá. O agente, ele promove uma ação contra o sujeito ou uma ação a favor do sujeito. Ok? Então, vamos ver aqui, continuando. Termos acessórios da oração. Então, ó, antes nós vimos aqui, ó, termos integrantes, tá? E aqui termos acessórios. Acessório é aquilo que não tem tanta necessidade assim. Você pode utilizar ou não. E, às vezes, esses termos acessórios, eles ajudam numa informação, mas não quer dizer que a oração não pode faltar um termo acessório. Não pode faltar os termos essenciais da oração, mas o termo acessório pode faltar. Dependendo da circunstância, você utiliza ou não. Por isso que é acessório. André chegou à casa de sua mãe hoje cedo. Então, aqui nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial de lugar, tá? Esse adjunto adverbial aqui, quando eu digo André chegou, se, por exemplo, se eu estou aqui em casa, né? Eu digo que alguém chegou, eu posso terminar a frase aí. Se eu estou na casa da mãe de André, e André acaba de chegar, eu posso dizer simplesmente André chegou, ok? Agora, quando eu falo André chegou à casa de sua mãe, isso aqui ele está completando, na verdade ele está completando não,
ele é um termo acessório. Enriquece a informação? Enriquece. É bom? É bom, é uma coisa boa? Sim, tá? Mas não é algo, digamos assim, que não possa faltar. Pode faltar. O sentido da oração aqui não vai ficar incompleto se eu não colocar. Mas já que coloquei, né, ajudou um pouco mais, ok? A mesma coisa, hoje cedo, ó, adjunto adverbial de tempo, tá? Hoje cedo. Eu não preciso dizer onde André chegou e que horas ele chegou, mas se diz isso aqui, tudo bem, sem problema algum. Mas não há necessidade se eu não quiser acrescentar, ok? Então, tá lá. Outra frase que nós temos aqui, ó. A pequena casa de Maria é linda. Então, se vocês observarem a palavra, observarmos aqui a palavra casa. Casa, nós chamamos de substantivo ou, substantivo comum ou nome comum, tá? Então, é um nome. Substantivo é um nome. O que está à volta do nome, nós vamos chamar de adjuntos adnominais, né? Adnominal, esse trechinho aí, ó, ad quer dizer junto, junto ao nome, ok? Então, adnominal é próximo, é o que está à volta do nome. Então, o artigo a, o adjetivo pequena e a expressão de Maria, todos são adjuntos adnominais, que estão à volta do nome casa. Depois aí, tá? Nós falamos sobre aposto, né? Nos termos acessórios. Luísa, a enfermeira de plantão, está descansando. Então, neste caso, eu poderia fazer esta frase também e descartar, né, o trecho a enfermeira de plantão. Mas, como eu disse anteriormente, estes termos acessórios, dependendo das circunstâncias, eles podem ser utilizados e ajudar em determinadas informações, como por exemplo aqui, ó, se eu tenho no hospital aqui, né, uma paciente que se chama Luísa e uma enfermeira que se chama Luísa, e eu não sei o sobrenome delas, só sei o primeiro nome, então posso usar um aposto aqui, né? Luísa, a enfermeira de plantão. Então, esse aposto aqui é o que faz referência a Luísa, a quem eu quero me referir. Neste caso, está me ajudando na informação, mas não quer dizer que faça falta. Se no hospital só tem uma Luísa, eu posso dizer que a Luísa está descansando sem problema algum. Ok? Vamos lá. Observação. O predicado pode atuar, predicativo pode atuar como termo integrante, tá? E também como termo acessório. Então vamos ver aqui o predicativo em cada situação. Por exemplo, aqui, ó. Luciana parece feliz. Tá? O predicado sujeito feliz, né? Feliz aqui fazendo alusão ao sujeito. Não pode ser retirado do predicado, senão a oração não terá sentido. Portanto, trata-se de um termo integrante. Então, quer dizer que eu não posso escrever aqui, ó, Luciana parece, porque aí fica sem sentido, tá? Aí eu tenho outra frase aqui, ó. O mesmo ocorre em a notícia deixou o homem contente. Não posso simplesmente dizer a notícia deixou o homem. Deixou o homem, como assim, né? Como ela deixou? Que situação? Fica meio sem sentido, né? Então, contente já dá sentido à frase, ok? Vamos lá. A palavra contente não pode ser retirada da oração, certo? Então, já vimos aí essa questão de termo integrante, aquilo que não pode ser retirado. Segunda frase aí. Marcelo chegou triste. Então, ó, o predicativo do sujeito triste pode ser retirado do predicado sem problema algum. Portanto, trata-se de um termo acessório.
eu não preciso dizer como a pessoa chegou, neste caso aqui. Se eu fizer uma frase Marcelo chegou, então a frase ela está completa, a oração está completa. Triste aí, tá? Então trata-se, embora eu chame ele de predicativo do sujeito, como no caso lá de cima, feliz, que é um predicativo do sujeito também, ambos são, tanto feliz quanto triste, né? Na frase Luciana aparece feliz e Marcelo chegou triste, ambos são predicativos do sujeito, mas um faz falta se eu tirar e outro, se eu retirar, não fará falta. Ok? Então, continuando aqui. Atenção! Quando um adjetivo que está no predicado apresenta situação circunstancial, quer dizer, uma situação temporária, teremos um predicativo do objeto, tá? Quando está no predicativo apresenta, vamos perceber então isso aqui, ó. Tá lá, André encontrou a filha desanimada. Então, esse adjetivo aqui, desanimada, é algo circunstancial. É um adjetivo? Sim, é um adjetivo. Só que esse adjetivo aqui, ele não é um adjetivo fixo, não é uma coisa que a pessoa está constantemente desanimada. Tem hora que a pessoa está animada. Enfim, então aqui, ó, eu vou chamar de predicativo do objeto, tá? É uma circunstância temporária. Eu não posso chamar desanimada de adjunto de nominal. Não posso. Vamos ver por quê. Ó. Quando um adjetivo que está no predicado apresenta a situação imutável em relação ao substantivo a que se refere, trata-se de um adjunto nominal. Ou seja, vamos entender isso aqui no exemplo. Ó. André encontrou a mala preta. Olha só, a mala ela é preta. Ela não muda de cor. Eu posso ter outras malas com outras cores, mas elas não vão mudar suas cores. Ok? Então, o adjetivo em questão refere-se a algo fixo, ou seja, imutável. Portanto, preta, eu vou chamar de adjunta de nominal, porque é um adjetivo que ele não muda, tá? Ele é algo imutável. E lá em cima, desanimada, eu vou chamar de predicativo do objeto, porque é algo que pode mudar, ok? Abaixo adjunto, adnominal e acima predicativo do objeto. Vamos aqui para a próxima, ó, diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. É importante, né? Às vezes uma coisinha só já muda tudo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, medo de escuro, número 1, e número 2, casa de vidro. Então, nós percebemos aí, ó, de escuro e de vidro. Ambas as expressões são o quê? São seguidas de preposição. Mas vamos entender aqui, ó. Olha o que diz aqui o enunciado. Seu segmento preposicionado, quer dizer, de escuro, fizer referência a um substantivo abstrato, ou seja, a palavra medo é abstrato. Trata-se de um complemento nominal. Então, vamos entender o que é concreto e o que é abstrato. Concreto é tudo aquilo que nós podemos imaginar. Por exemplo, nós podemos imaginar uma casa, um cachorro, um homem, uma mulher, um barco, uma cadeira, uma mesa, enfim, são substantivos concretos, tá? Que nós podemos imaginar. Agora, abstrato, amor, ódio, medo, paixão, não podemos imaginar. Por isso, é um substantivo abstrato. Então, aí, repetindo, seu segmento preposicionado, no caso de escuro, fizer referência a um substantivo abstrato, trata-se de um complemento nominal. E no 2, se o segmento preposicionado fizer referência a um substantivo concreto, a palavra casa, trata-se de um adjunto adnominal. Então, vejamos aqui, ó, outros exemplos de complementos nominais.
Então aqui o complemento nominal, ele vai fazer referência a um substantivo abstrato, a um adjetivo e a um advérbio. Vamos ver aqui nas 3 frases que seguem aqui, ó. Por exemplo, Júlio tem medo de morcegos. Medo, nós já vimos lá que é o quê? É um substantivo abstrato. E de morcegos, portanto, vai ser um complemento nominal. Depois, com adjetivo, Ana está esperançosa. Esperançosa é um adjetivo. Se fosse esperança, seria um substantivo, né? Está esperançosa é um adjetivo. E de sua aprovação, neste caso aqui, vai ser um complemento nominal. Depois, com o advérbio, acenou favoravelmente ao amigo, tá? Então, nós temos 3 preposições aí, ó, de antes de morcegos, de antes de sua aprovação e ao, né? Amigo, esse a é uma preposição. Então, fazendo referência ao que? Ao advérbio de modo, favorável, no caso, favoravelmente. Discurso de Maria. Aqui, nós temos assim, vamos entender aqui, número 3 e número 4. Discurso de Maria e exportação de feijão. Aqui tem algo que é interessante, porque tanto a palavra discurso como exportação são substantivos abstratos. Aquilo que denota uma ação, por exemplo, discurso, né? O ato de discursar, exportação, o ato de exportar, são substantivos abstratos. E aí como é que fica? Se eu falei alguma coisa aqui que, se eu tiver um segmento preposicionado fazendo referência a um substantivo abstrato, então seria um complemento nominal. Então vamos entender neste caso aqui, ó. Se o segmento preposicionado, tá? Ele exerce uma função de agente, ok? Se exerce uma função de agente, é um adjunto adnominal. Aí vai um macetezinho, né? Se é agente, a gente começa com a letra A, então lembra adjunto adnominal, ok? Exportação de feijão. Exportação é um substantivo abstrato, mas vamos ver aqui, ó, de feijão. Feijão, ele não sofre a ação de ser exportado? Pois é, se ele sofre a ação de ser exportado, então eu vou chamar de complemento nominal, ok? Então fica essa dica aí. Aí eu posso dizer uma outra coisa aqui. Por exemplo, essa dúvida só ocorre quando se trata de substantivos abstratos. Agora, se eu tenho aqui um substantivo concreto, tá? Então, sempre teremos, depois do substantivo concreto, um adjunto adnominal. Aí a dúvida já morre, tá? Eu tenho um segmento preposicionado, fazendo referência a um substantivo concreto, por exemplo, casa de vidro. Opa, casa de vidro. Casa, substantivo concreto, de vidro, então vai ser um adjunto adnominal. Vamos aqui para os exemplos 5 e 6. Temos aqui o seguinte, ó, a luta. A palavra luta também, que denota uma ação, pode ser o quê? Substantivo abstrato, mas também pode ser um substantivo concreto. Embora denote ação, vamos entender por quê, ó. A luta pela paz começou. Então, essa luta aí pela paz é algo que eu não posso imaginar, ok? A luta pela paz mundial começou, não posso imaginar, não tem como ter uma imagem na mente sobre este termo aqui. Agora, se eu digo, a luta de Pedro com o touro foi emocionante, então eu posso imaginar Pedro lutando com o touro. Se eu posso imaginar Pedro lutando com o touro, essa luta aqui é um substantivo concreto, ok? Então aí ficou fácil, né? Lembra que eu falei? Se o substantivo é concreto, tem um segmento preposicionado,
esse segmento preposicionado será uma adjunta adnominal. E acima ali, ó, a luta é um substantivo abstrato, tá? Então, nós percebemos aí nitidamente, tá? Algumas coisas que antes eram difíceis de serem entendidas e agora nós percebemos com mais facilidade, né? Por exemplo, ó, só um detalhe, na frase a luta de Pedro com o touro, tá? De Pedro com o touro. Pedro, no caso aqui, é agente. Okay? Se ele é agente, é adjunto adnominal. Mais uma vez aí comprovando, né? Porque também é adjunto adnominal. Ok, vamos seguir. Diferença entre aposto e vocativo. Aqui vamos analisar as frases. Aposto. Primeiro vamos ver o enunciado aqui. Ó. Aposto é a função sintática que especifica ou explica um termo ou expressão anterior. Exemplo, Jorge, o porteiro, não trabalha hoje. Então, nós temos aqui, ó, entre vírgulas, né, isolado, o porteiro. E depois, em São Paulo, a terra da garoa, não chove há 2 meses. Então, nós temos o porteiro e a terra da garoa fazendo especificações, né, a termos anteriores. O porteiro referindo-se a Jorge e a terra da garoa referindo-se a São Paulo. Agora, vocativo. Vamos ver agora a diferença, porque ambos são isolados aqui. Né? Vocativo é aquele ou aquilo a quem se evoca em um texto. Exemplos. Meninos, aguardem com paciência o intervalo. Ou então, não diga bobagem, André. Tanto meninos quanto André aqui não fazem o quê? Não fazem referência a um termo anterior. Apenas são chamamentos, né? Estamos evocando meninos e André. A diferença é esta. Diferença entre advérbio de modo e predicativo do sujeito. Então vamos ver aqui, porque isso também gera certa dúvida, se algo é um advérbio de modo ou se é um predicativo do sujeito. Vamos ver aqui com facilidade como isso funciona. Tenho aqui, ó, eles saíram bem daqui. Bem, eu vou chamar de advérbio de modo, porque denota apenas o modo como saíram. Agora, mesmo início de frase, eles saíram cansados daqui. Predicativo do sujeito, cansados, pois denota apenas o estado de como saíram. Eles saíram voando daqui. Advérbio de modo denota apenas o modo como saíram. Depois, outra vez, advérbio de modo aqui, ó, eles saíram em silêncio daqui. Advérbio de modo, mais uma vez, denota apenas o modo como saíram. E eles saíram felizes daqui. Predicativo do sujeito denota apenas o estado como saíram. Então vamos ver o que está em destaque. Olha só, a palavra cansados e felizes são adjetivos. Agora, bem, voando e em silêncio não são adjetivos. Olha o que tem aqui uma dica embaixo. Ó. Olha o que diz. Nas frases acima, apenas os predicativos do sujeito são representados por adjetivos. Então, ficou mais fácil. Né? Então, você pode analisar as frases aí. Apenas cansados e felizes são adjetivos. E as outras não são adjetivos. Fica bem mais tranquilo de nós entendermos a diferença entre advérbio de modo e predicativo do sujeito. Ok? Aqui nós acabamos o nosso vídeo, certo? Estarei aqui com vocês até às 11h10. Se tiver alguma dúvida, só me perguntar, ok? Um forte abraço a todos.